As mãos de Catarina tremiam violentamente enquanto remexia a terra úmida do vaso. Algo ali não estava certo. O ar do quarto parecia pesado, quase sufocante, impregnado por aquele aroma doce e estranho que a flor exalava desde que chegara em casa. Meu Deus! Sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem, tomada por uma sensação inexplicável de perigo. A advertência da senhora idosa no metrô ecoou em sua mente como um presságio sombrio. O coração disparou. Do corredor, vinham sons abafados de uma ligação telefônica. A voz de Ricardo, seu marido, baixa e carregada de intimidade, murmurando promessas para alguém que definitivamente não era ela. Antes de continuarmos com essa história que promete revirar seus conceitos sobre confiança e traição, verifique se você já é inscrito no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas narrativas. Conte nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. Adoramos saber onde estão nossos ouvintes ao redor do mundo. Agora, prepare-se para uma jornada onde uma simples planta revelará segredos que mudarão vidas para sempre. O vagão da linha azul do metrô de São Paulo balançava pesadamente nos trilhos desgastados, o metal rangendo em protesto a cada curva. Catarina lutava para manter o equilíbrio sobre seus pés doloridos, segurando firmemente o enorme vaso de cerâmica em seus braços, já trêmulos de cansaço. A noite de outono havia chegado cedo, trazendo consigo uma umidade gelada que se infiltrava através das roupas e grudava na pele como uma segunda camada incômoda. O ar dentro do vagão estava espesso e carregado, uma mistura sufocante do cheiro de chuva que ameaçava cair, suor de dezenas de corpos exaustos, perfumes baratos se misturando com o aroma metálico dos trilhos. Milhares de pessoas voltavam para casa naquele momento, cada uma carregando o peso invisível de mais um dia exaustivo de trabalho, e Catarina se sentia apenas mais um número naquela multidão anônima e silenciosa. "Cuidado, menina, você vai derrubar esse peso todo", disse uma voz suave, quase maternal, bem perto do ouvido de Catarina. A proximidade da desconhecida deveria ter a incomodado, mas havia algo reconfortante naquele tom, como se a mulher realmente se importasse com seu bem-estar. Quando o vagão deu uma freada brusca e inesperada, a pesada planta quase escorregou de suas mãos, já dormentes pelo esforço. Por uma ironia cruel do destino, justamente naquele momento, o trem deu outro solavanco violento, fazendo todos os passageiros se segurarem onde podiam. Catarina ergueu os olhos e se deparou com uma senhora magra, de postura ereta, apesar da idade. Ela vestia um casaco de corte clássico, claramente de boa qualidade, elegante apesar de mostrar sinais do tempo. Era o tipo de roupa que contava histórias. Provavelmente havia sido cara décadas atrás, cuidadosamente preservada ao longo dos anos. Seus olhos eram de um azul desbotado, mas penetrante, carregados de uma sabedoria que vinha apenas de quem havia vivido muito e visto ainda mais. O rosto da idosa tinha aquela qualidade atemporal de quem envelhece com dignidade, marcado por rugas que falavam de sorrisos e lágrimas em igual medida. Ela observava Catarina com uma expressão que misturava compaixão genuína e algo mais, talvez reconhecimento, como se visse na jovem mulher algo familiar, uma história que já conhecia por experiência própria. "Desculpe", Catarina suspirou, sentindo o peso da vergonha se somar ao peso físico da planta. Tentou manter o equilíbrio quando o trem voltou a balançar, seus músculos protestando contra o esforço prolongado. A sensação de estar sempre se desculpando havia se tornado uma constante em sua vida, no trabalho, em casa, até mesmo ali, entre estranhos. O vaso estava pesado demais para que ela conseguisse segurá-lo adequadamente durante toda a viagem que ainda restava. Suas mãos começavam a formigar e ela podia sentir os músculos dos braços tremendo com o esforço. Era como carregar uma criança grande e relutante, exceto que essa criança não cooperaria nem por um segundo. "Um presente do trabalho, não é?", comentou a idosa pensativamente, sem olhar diretamente para Catarina.
mas observando com atenção cuidadosa as folhas carnudas e verde escuras da planta. Havia algo em seu tom que sugeria que não estava apenas fazendo conversa casual, como se suas palavras carregassem um peso maior do que aparentavam. A planta era claramente pesada e aparentemente complicada de cuidar, com folhas grossas que brilhavam sob a luz fluorescente intensa do vagão. Naquele momento preciso, como se o universo conspirasse para criar o máximo de drama possível, o trem freou bruscamente na estação seguinte. O chiado dos freios ecoou pelo túnel como um grito metálico, e a multidão se moveu como uma única onda humana, empurrando uns aos outros em direção às portas que se abriam. Um homem usando uma jaqueta de couro gasta e com pressa evidente esbarrou em Catarina com força desnecessária, sem sequer se desculpar. O vaso certamente teria voado para o chão sujo e manchado do vagão, se espalhando em 1000 pedaços, junto com a terra e a planta, se a idosa, demonstrando uma agilidade absolutamente surpreendente para sua idade aparente, não tivesse conseguido segurá-lo por baixo no último segundo possível. Consegui segurar, ela exclamou com um alívio evidente, mas depois engasgou quando percebeu as consequências de sua ação heróica. A borda afiada e irregular da cerâmica havia rasgado completamente sua bolsa de tricô de lã, que parecia feita à mão com cuidado e carinho. Todo o conteúdo da bolsa se espalhou dramaticamente pelos pés dos passageiros indiferentes. Novelos de lã, em cores suaves, azul bebê, rosa antigo, amarelo manteiga, rolaram pelo chão como pequenos animais fugindo. Agulhas de tricô de metal brilhante tintinaram ao tocar o solo, junto com alguns papéis dobrados que pareciam importantes, talvez receitas médicas ou contas a pagar. Era o tipo de situação que fazia o coração acelerar e as bochechas esquentarem de vergonha. "Ai, meu Deus, me perdoe, a culpa foi toda minha", Catarina se apressou em dizer, sua voz carregada de genuína angústia. Segurou a planta desajeitadamente com uma mão, enquanto tentava recolher as coisas espalhadas com a outra, uma tarefa quase impossível que a fez sentir-se ainda mais desajeitada. A sensação de ser um estorvo, de estar sempre criando problemas, pesava sobre ela como uma nuvem escura. "Não se preocupe, filha", disse a senhora com uma calma impressionante, sua voz mantendo aquela qualidade maternal que acalmava os nervos. Ela se abaixou com movimentos cuidadosos, mas determinados para recolher as agulhas de tricô, como se acidentes como aquele fossem apenas pequenos obstáculos da vida, não tragédias. As pessoas ao redor, por mais estranho e inesperado que parecesse naquela São Paulo sempre apressada e indiferente, se afastaram respeitosamente, criando uma pequena ilha de silêncio e espaço durante o horário de rush mais caótico do dia. Era como se reconhecessem que algo importante estava acontecendo ali, algo que merecia um momento de pausa no ritmo frenético de suas próprias vidas. "Deixe-me ajudar", insistiu Catarina, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. De alguma forma, depois de colocar cuidadosamente o vaso no colo de um rapaz jovem que estava sentado ao lado e pareceu não se importar com o peso extra, ela conseguiu se ajoelhar e ajudar a organizar as coisas da idosa, seus dedos trabalhando rapidamente para recolher cada item espalhado. "Sujei suas roupas", murmurou a senhora, olhando com pesar para algumas manchas de terra que haviam se transferido da planta para o casaco elegante de Catarina. Havia em sua voz uma preocupação genuína, como se o bem-estar de uma desconhecida fosse tão importante quanto o seu próprio. O destino quis que elas descessem na mesma estação, e Catarina simplesmente não conseguia, em sã consciência, deixar aquela senhora gentil ir embora daquele jeito, com a bolsa rasgada e claramente abalada pelo incidente. "Vamos pelo menos até a saída", insistiu ela, abraçando novamente sua planta pesada e problemática, sentindo como o peso dela parecia simbolizar todos os fardos complicados que carregava na vida. "Ou posso chamar um Uber para a senhora? Aliás, meu nome é Catarina." Era um impulso genuíno de bondade, nascido talvez da necessidade de fazer algo bom em um dia que havia sido particularmente difícil, como a maioria de seus dias ultimamente. "Dona Helena", sorriu a idosa,
e seu sorriso era verdadeiramente radiante, transformando completamente seu rosto. Criou instantaneamente uma rede de rugas gentis e acolhedoras, como mapas de uma vida vivida com propósito e amor. Não preciso de táxi, moro perto daqui. Mas não vou recusar um café na padaria aqui em cima, se você tiver tempo e disposição. A pequena padaria próxima à saída do metrô era um daqueles estabelecimentos familiares que resistiam bravamente à modernização desenfreada da cidade. As paredes amareladas pelo tempo exibiam fotografias antigas de São Paulo, e o aroma de pão fresco se misturava com o cheiro reconfortante de café forte que caracterizava esses lugares acolhedores. Luzes fluorescentes antigas criavam uma atmosfera quente e íntima, muito diferente da frieza metálica do metrô que haviam acabado de deixar para trás. Elas já haviam se acomodado em uma mesa de fórmica desgastada perto da janela embaçada que dava para a movimentada avenida. O barulho do trânsito chegava abafado através do vidro, criando uma trilha sonora urbana que se tornava quase relaxante quando filtrada daquela forma. Catarina, sem se conhecer direito, e movida por um impulso que ela mesma não compreendia completamente, sentiu uma necessidade quase urgente de justificar aquele incidente constrangedor que havia acontecido no transporte público. Talvez fosse o jeito maternal de Dona Helena, ou talvez fosse simplesmente o alívio de encontrar alguém que parecia genuinamente interessado em ouvi-la, mas as palavras começaram a fluir mais facilmente do que haviam fluído em casa por meses. Minha chefe me deu esta planta, disse ela, mexendo distraidamente seu café com leite morno com uma colherinha pequena de metal. O líquido havia esfriado um pouco, mas o sabor suave e doce ainda oferecia algum conforto. Bianca Valente é uma mulher que contratamos recentemente. Um verdadeiro furacão. Mudou tudo na empresa em questão de semanas, a logística, os fornecedores, até mesmo a forma como organizamos os arquivos. Catarina fez uma pausa, lembrando-se da conversa telefônica que havia recebido mais cedo naquele dia. Hoje me liga e diz, com aquela voz autoritária que ela tem: Catarina, você é minha melhor funcionária. Esta flor rara se chama... Catarina franziu a testa, fazendo um esforço genuíno para se lembrar do nome científico complicado que Bianca havia mencionado. Nem lembro direito o nome, admitiu ela, com um suspiro de frustração consigo mesma. Era algo em latim, complicado de pronunciar. Disse que harmoniza o ambiente da casa, fortalece os relacionamentos amorosos e familiares. Por isso pediu especificamente para eu colocar no quarto. Havia algo na forma como ela relatava isso que soava levemente forçado, como se estivesse repetindo palavras que não eram suas, mas que havia aceitado sem questionar. Dona Helena não estava bebendo seu chá de camomila. Em vez disso, estava olhando com uma intensidade quase hipnótica para a planta que repousava sobre uma cadeira ao lado da mesa. Seus olhos azuis pareciam estar vendo algo que escapava completamente à percepção de Catarina, como se conseguisse ler segredos escritos nas folhas verdes e brilhantes. A planta exalava um aroma doce e peculiar que se tornava mais perceptível no ambiente fechado da padaria. Era um cheiro que lembrava vagamente frutas tropicais muito maduras, quase no ponto de começar a fermentar, misturadas com um leve odor químico que fazia Catarina pensar em laboratórios ou hospitais. Não era exatamente desagradável, mas definitivamente não era natural. Harmonizar? Perguntou Dona Helena em voz baixa, quase sussurrando, como se estivesse falando consigo mesma mais do que com Catarina. Então, em um gesto que pareceu quase instintivo, estendeu a mão direita em direção à planta, mas não tocou nas folhas carnudas e brilhantes. Em vez disso, passou a palma no ar próximo a elas, como se estivesse sentindo algo invisível emanando da vegetação. Seus movimentos tinham uma qualidade quase ritualística, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. A expressão em seu rosto mudou sutilmente, passando de curiosidade gentil para algo mais sério, mais preocupado. Essa Bianca que você mencionou,
Ela é uma pessoa autoritária por natureza? Perguntou Dona Helena, agora com um tom de voz que deixou Catarina levemente intrigada. Havia algo na forma como fez a pergunta que sugeria que ela já suspeitava da resposta, como se estivesse confirmando uma teoria que começava a se formar em sua mente experiente. Muito autoritária, sabe como é? Uma mulher impressionante, mas ao mesmo tempo generosa também, respondeu Catarina, tentando ser justa em sua avaliação. Olha só esse vaso, por exemplo, deve ter custado uma pequena fortuna. É cerâmica importada. Você pode ver pela qualidade do acabamento. Ela tocou a borda do vaso, sentindo a textura lisa e fria sob seus dedos. Dona Helena voltou seu olhar penetrante diretamente para Catarina, e havia algo naqueles olhos azuis que fazia a jovem se sentir como se estivesse sendo lida como um livro aberto. Você é uma menina gentil e inteligente, disse ela com sinceridade evidente, mas seus olhos... Você está triste, mesmo quando tenta sorrir. Consigo ver isso claramente. A observação atingiu Catarina como um soco suave no estômago, porque era verdade de uma forma que ela mal admitia para si mesma. Mas saiba que há algo muito errado com esta planta, continuou Dona Helena, sua voz ganhando uma urgência que fez Catarina sentir um arrepio gelado percorrer sua espinha dorsal. Não coloque esta flor dentro de casa, disse Dona Helena com clareza absoluta, inclinando-se sobre a mesa pequena até que seus rostos ficassem próximos. Suas palavras carregavam o peso de uma advertência séria, não de uma superstição casual. Ela expulsa os maridos de casa. Catarina tentou sorrir, mas era um sorriso nervoso e forçado que não conseguia esconder a inquietação crescente que sentia. Um calafrio genuinamente gelado percorreu todo o seu corpo, fazendo-a tremer ligeiramente. Ah, vamos lá, Dona Helena. É só uma planta, não é? São apenas superstições antigas que não têm base na realidade. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte de sua mente já estava catalogando as mudanças sutis que havia notado no comportamento de Ricardo nas últimas semanas. A frieza crescente, as conversas telefônicas sussurradas, a forma como ele evitava contato físico, como se ela tivesse se tornado invisível em sua própria casa. Ricardo, meu marido, ele não liga para flores, continuou Catarina, tentando se convencer mais do que convencer Dona Helena. Os homens em geral não prestam atenção em plantas ornamentais, não é? Eles nem notam quando você muda a decoração. Mas sua voz soou menos confiante do que ela gostaria. Mas prestam atenção em como a casa cheira, replicou a idosa, com uma firmeza que não admitia discussão, e no que sentem quando entram em um ambiente. Essa planta traz frieza para os relacionamentos, cria uma energia negativa que afeta especialmente os homens. Sua voz carregava na autoridade de alguém que havia aprendido certas verdades através da experiência, não dos livros. Eu vivi minha vida toda, querida, e aprendi sobre ervas e plantas de uma forma que a ciência moderna ainda não compreende completamente. Esta não é uma flor comum. Posso sentir isso apenas olhando para ela. Havia algo em sua certeza absoluta que fazia Catarina querer acreditar, apesar de sua mente racional protestar. Bem, eu não posso simplesmente jogar fora, murmurou Catarina, sentindo-se presa entre o ceticismo e uma crescente sensação de desconforto. A chefe vai perguntar sobre ela em alguns dias. É bem capaz de querer fazer uma visita surpresa para ver como a planta está se adaptando ao ambiente. A preocupação em sua voz era real. Bianca não era o tipo de pessoa que fazia gestos vazios e definitivamente cobraria satisfações sobre o presente que havia dado. Era o tipo de mulher que se lembrava de detalhes e esperava que outros também se lembrassem. Dona Helena suspirou profundamente, um som carregado de compaixão e uma sabedoria triste que vinha de ter visto situações similares antes. Ela tirou um celular antigo do bolso do casaco, um modelo simples que contrastava com os telefones inteligentes modernos que todos carregavam. Anote meu número, disse ela, com uma seriedade que fez Catarina entender que não era apenas um gesto de cortesia social. Se tiver problemas em sua vida pessoal nas próximas semanas,
ou se perceber algo estranho acontecendo em casa, qualquer coisa que pareça fora do normal, me ligue imediatamente. Não hesite. Elas terminaram seus cafés em um silêncio contemplativo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Catarina anotou o número cuidadosamente em seu celular, prometendo entrar em contato se fosse necessário, embora uma parte dela esperasse secretamente que nunca precisaria fazer essa ligação. Descendo novamente para o metrô com a pesada planta em seus braços, ela se pegou pensando obsessivamente nas palavras estranhas e perturbadoras da idosa. Apenas uma velhinha gentil, mas com algumas peculiaridades, murmurou para si mesma, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de superstição inofensiva de uma geração mais antiga. Mas as palavras ecoavam em sua mente como um presságio que ela não conseguia descartar completamente, e o aroma doce e químico da planta parecia mais forte agora, mais persistente, como se estivesse tentando se estabelecer permanentemente em sua vida. O apartamento que Catarina dividia com a família ficava no 8º andar de um prédio construído nos anos 80, com aquela arquitetura funcional que privilegiava a economia de espaço sobre qualquer consideração estética. Quando ela finalmente chegou em casa, o relógio digital da micro-ondas marcava quase 7 da noite e suas mãos ainda formigavam com a memória persistente do peso incômodo da planta. O corredor de entrada era estreito e mal iluminado, com aquele cheiro familiar que toda casa tem, uma mistura de produtos de limpeza, comida e a essência indefinível de pessoas vivendo em proximidade constante. Era um cheiro que deveria ser reconfortante, mas ultimamente só servia para lembrar Catarina de como se sentia sufocada em sua própria vida. O apartamento estava envolto em uma quietude tensa que ela havia aprendido a interpretar como um barômetro do humor da família. Do quarto de Gabriel vinham apenas os sons familiares de algum jogo online tocando através de seus fones de ouvido, efeitos sonoros abafados de explosões e música eletrônica que vazavam do equipamento. Era a trilha sonora constante da vida de seu filho de 8 anos, uma barreira auditiva que o protegia do mundo adulto ao redor. Um cheiro de comida requentada pairava no ar vindo da cozinha, carregando notas de alho, óleo aquecido e temperos que haviam perdido sua vivacidade original. Era o sinal inconfundível de que Ricardo havia chegado cedo do trabalho e conseguido jantar antes dela, uma situação que se tornara cada vez mais comum conforme ele encontrava desculpas para evitar refeições em família. "Cheguei!" gritou Catarina para o apartamento silencioso, tirando os sapatos na entrada com movimentos cansados e automáticos. Seus pés doíam depois de um dia inteiro usando saltos baixos no escritório, e o alívio de pisar no piso frio era quase terapêutico. Seu marido emergiu da cozinha como uma sombra irritada, ainda vestindo a camisa social azul clara do escritório, mas sem a gravata que geralmente só retirava na hora de dormir. Os primeiros 2 botões estavam abertos, revelando um pouco do peito onde alguns fios grisalhos começavam a aparecer. Ele aparentava seus 42 anos naquele momento, especialmente ao redor dos olhos, onde se acumulavam linhas de tensão que não estavam lá quando se casaram. Ricardo segurava o celular na mão direita, com a tela ainda acesa, mostrando o que parecia ser uma conversa de mensagens, mas imediatamente desligou o aparelho ao perceber a presença da esposa. Um movimento que foi rápido demais para parecer casual, como se tivesse sido pego em flagrante, fazendo algo que preferia manter privado. "Onde você esteve até agora?" perguntou ele sem sequer cumprimentá-la adequadamente, sua voz carregando uma irritação que parecia desproporcional à situação. O tom era acusatório, como se ela tivesse faltado com algum dever fundamental, quando na realidade estava apenas voltando do trabalho no horário normal. O Gabriel não fez a lição de casa e está há horas naquele tablet jogando essas coisas violentas. Ricardo gesticulou vagamente na direção do quarto do filho, como se o menino fosse um problema que ele esperava que ela resolvesse sozinha. "Pensei que você chegaria às 6 para ajudar", continuou ele, agora com um tom de cobrança direta
que fez Catarina sentir como se estivesse sendo repreendida por uma autoridade superior, não conversando com seu companheiro de vida. O carro está na oficina, lembra? Eu disse que ia demorar para voltar hoje. Catarina colocou o vaso pesado no chão da sala com mais força do que pretendia, produzindo um som surdo que ecoou pelo apartamento silencioso. Suas costas protestaram quando ela finalmente se endireitou, e ela mostrou o presente que havia carregado com tanto esforço. A Bianca me deu isto. Disse que é para trazer harmonia ao nosso lar. Ricardo olhou para a planta como se ela fosse algo desagradável que alguém havia deixado na porta de casa. Um animal morto ou lixo orgânico em decomposição. Sua expressão de desgosto era tão evidente que chegava a ser ofensiva. Que monstro é esse? Já não temos espaço suficiente neste apartamento minúsculo. Onde exatamente você pretende colocar essa coisa? Havia em sua voz um cansaço que ia além do físico, como se a própria existência da planta representasse mais um peso em uma vida já sobrecarregada de responsabilidades e frustrações. Era a voz de um homem que se sentia encurralado pelas circunstâncias e estava procurando alguma forma de extravasar sua irritação. Bianca Valente me deu, disse que era especificamente para a harmonia do relacionamento, explicou Catarina, tentando manter um tom de voz otimista enquanto se aproximava do marido para lhe dar um beijo de boas-vindas no rosto. Era um ritual que haviam mantido por anos, um pequeno gesto de intimidade que costumava marcar a transição entre o mundo do trabalho e o mundo doméstico. Mas Ricardo deu um passo calculado para trás, quebrando completamente o momento de conexão. Fingiu olhar o relógio no pulso, mas o movimento foi obviamente uma desculpa para evitar o contato físico. Era uma rejeição sutil, mas inequívoca, que deixou Catarina se sentindo exposta e inadequada. Harmonia, disse ele, e sua risadinha foi carregada de um sarcasmo que cortava mais fundo do que ele provavelmente pretendia. Era melhor ela ter incluído um aumento no salário junto com essa planta. Harmonia no relacionamento vem com estabilidade financeira, não com plantas ornamentais que só vão dar trabalho. Era uma filosofia de vida reduzida à sua expressão mais crua, a ideia de que problemas emocionais poderiam ser resolvidos exclusivamente através de soluções monetárias. Enfim, coloque onde quiser, disse ele com uma indiferença estudada que doía mais do que raiva aberta. Só tome cuidado para não tropeçar à noite no escuro, porque eu não vou assumir a responsabilidade se você se machucar. Catarina engoliu o ressentimento crescente que sentia, um gosto amargo se formando em sua garganta. Ultimamente, essa frieza emocional e o sarcasmo constante haviam se tornado a norma no comportamento do marido, substituindo completamente o homem carinhoso e atencioso com quem ela havia se casado. Ela pegou o vaso novamente, sentindo como o peso físico da planta havia se tornado uma metáfora perfeita para todos os outros pesos emocionais que carregava sozinha, e foi para o quarto do casal. Colocou o objeto pesado sobre a cômoda de madeira, compensada em frente à cama, uma posição que permitiria que a planta recebesse luz indireta da janela durante o dia. Gabriel apareceu na porta como uma aparição silenciosa, vestindo um pijama de algodão com estampa de dinossauros coloridos, um presente do último aniversário que ainda lhe servia perfeitamente. Apesar dos 8 anos, ele mantinha um amor infantil por essas criaturas pré-históricas que Catarina achava adorável. Mas havia olheiras escuras marcando seu rosto jovem, sinais prematuros de um estresse que nenhuma criança deveria carregar. Mãe! O menino entrou silenciosamente no quarto, seus pés descalços, fazendo apenas um sussurro contra o piso laminado. Que bom que você chegou em casa. Havia algo em sua voz que sugeria alívio genuíno, como se a presença dela fosse a única coisa que fazia a casa se sentir segura e acolhedora. Oi, meu amor. O rosto de Catarina se iluminou instantaneamente com a primeira alegria real que sentira em todo aquele dia. Ela se agachou até ficar na altura dele e o abraçou com uma intensidade que surpreendeu ambos. Gabriel se aconchegou contra ela como um gato procurando calor,
enterrando o nariz em seu casaco que ainda carregava os cheiros do mundo exterior. Metrô, café da padaria e um vestígio do perfume que havia aplicado pela manhã. "Como foi na escola hoje?" perguntou ela, acariciando os cabelos castanhos do filho que tinham a mesma textura macia dos seus próprios. "Foi bem", respondeu ele, mas havia uma hesitação em sua voz que mães aprendem a detectar. "Papai me chamou a atenção mais cedo porque não conseguia entender um problema de matemática." Gabriel olhou rapidamente de soslaio para a porta por onde Ricardo havia desaparecido. Um movimento furtivo que revelava o medo instintivo que havia desenvolvido de decepcionar o pai. Era de partir o coração ver uma criança tão jovem já andando em ovos dentro de sua própria casa. "Que tipo de flor é essa?" perguntou ele, mudando de assunto com a habilidade natural das crianças de desviar conversas desconfortáveis. Caminhou até a cômoda com curiosidade científica e tocou gentilmente uma das folhas carnudas e espessas, sua pele jovem contrastando com a textura serosa da vegetação. Um presente do trabalho da mamãe. "Gostou?" perguntou Catarina, observando a reação do filho e esperando secretamente que ele achasse a planta tão bonita quanto Bianca havia insistido que ela era. Gabriel fez uma careta involuntária de desagrado que foi mais honesta do que qualquer crítica de adulto poderia ter oferecido. "Tem um cheiro estranho", disse ele, franzindo o nariz pequeno. "Meio de remédio para tosse, daqueles com sabor de cereja falsa que você me dá quando estou gripado." Era uma observação surpreendentemente astuta para uma criança, e Catarina se perguntou se Gabriel havia captado algo que ela própria havia ignorado, distraída pelas palavras convincentes de sua chefe e pelas convenções sociais que a impediam de questionar um presente. Durante o jantar que Catarina passou sozinha na cozinha, Ricardo disse que estava muito ocupado e se trancou no escritório para trabalhar. Ela não parava de pensar nas palavras misteriosas de Dona Helena. "Expulsa os maridos de casa." Mas isso era um absurdo total. Não era a planta que estava afastando Ricardo, era alguma outra coisa. Uma hora depois, ela bateu levemente na porta do escritório. "Posso entrar?" perguntou. "Estou ocupado", veio a resposta abafada de trás da porta. "Relatórios de vendas estão pegando fogo. Final do trimestre." "Eu só queria perguntar se talvez pudéssemos sair no fim de semana com o Gabriel, no parque ou no cinema." A pausa do outro lado da porta se prolongou por vários segundos. Depois ela ouviu o rangido familiar da cadeira do escritório. "Vamos ver", veio finalmente a resposta. "Talvez eu tenha uma reunião com alguns empreiteiros importantes. E de qualquer forma, Gabriel precisa melhorar em matemática ao invés de ficar assistindo filmes. Ele está ficando para trás na escola." "Ela está se esforçando muito", defendeu Catarina. "Ele só precisa de um pouco da sua atenção pessoal, não apenas críticas constantes." "Eu trabalho para ele." A voz do marido se elevou, ficando áspera e irritada. "Para todos vocês, para que ele tenha professores particulares, médicos quando necessário, e este apartamento. Catarina, não comece com isso agora. Estou cansado." Engolindo o ressentimento, ela se afastou da porta e foi verificar Gabriel, que já estava dormindo profundamente, abraçado ao seu ursinho de pelúcia favorito. Ela ajeitou o cobertor sobre ele e foi para o quarto. O ambiente estava impregnado com o aroma denso e intenso da planta misteriosa. Catarina abriu a janela para ventilar o quarto, mas o cheiro parecia ter se impregnado nas cortinas, no tapete e até mesmo nas roupas. Ela se deitou na cama, observando a silhueta sinistra da planta na penumbra. As folhas pareciam negras e ameaçadoras contra a luz fraca que vinha da rua. Ricardo foi para a cama bem depois da meia-noite. Catarina fingiu estar dormindo profundamente. Sentiu o marido se deitar bem na beira da cama, de costas para ela. O celular dele, que estava sobre o criado mudo, vibrou brevemente com uma mensagem. Ricardo imediatamente cobriu o aparelho com a palma da mão e depois se levantou silenciosamente, saindo do quarto. Catarina abriu os olhos devagar. Seu coração começou a bater mais rápido. Do corredor vinha um som abafado de sussurros. Ela não conseguia distinguir as palavras exatas,
Mas a entonação não era a de um chefe dando instruções para subordinados. Era claramente a voz de um homem que estava dando desculpas e fazendo promessas íntimas para alguém. Ela se virou para o outro lado e encontrou o olhar da planta. Ao luar, suas folhas brilhantes pareciam reluzir como que em tom de deboche, como se soubessem de todos os segredos sombrios da casa. O sono simplesmente não vinha. De manhã, acordou exausta e com uma sensação de peso na cabeça. Ricardo já havia saído para o trabalho, deixando apenas uma xícara de café pela metade na mesa da cozinha. Gabriel estava se preparando para a escola quando ela finalmente conseguiu se levantar. — Mamãe, você está doente? Perguntou Gabriel, amarrando os cadarços dos tênis. — Não, meu amor, só não dormi muito bem. — Bom, tenho que ir agora. Boa sorte na prova de hoje. Quando a porta se fechou atrás dele, Catarina voltou diretamente para o quarto. O aroma da planta havia ficado ainda mais intenso durante a noite. Ela caminhou até a cômoda onde estava o vaso. A terra parecia estranha, muito densa e compacta, como argila endurecida. A água que ela havia colocado na véspera permanecia como uma poça na superfície, sem ter sido absorvida pelas raízes. — Nossa, assim vai apodrecer em uma semana, murmurou Catarina para si mesma. E a Bianca vai me cobrar para sempre se a planta morrer. Ela trouxe um saco de terra universal da área de serviço e espalhou jornais velhos pelo chão do quarto. Colocando luvas de borracha, começou a tentar retirar cuidadosamente a planta do vaso. — Vamos lá, saia daí, murmurou, puxando o caule para cima enquanto segurava o vaso com os pés. O torrão de terra estava extremamente difícil de remover. As raízes da planta pareciam ter se agarrado à cerâmica com uma força sobrenatural. Catarina puxou com mais intensidade e ouviu-se um som úmido e desagradável, como algo se rompendo. A planta finalmente saiu, espalhando a terra preta e pegajosa sobre os jornais. — Meu Deus, que tipo de solo é esse? Perguntou-se ela, observando a massa escura e densa. Parece argila sólida. Catarina começou a separar cuidadosamente o sistema radicular para liberar as raízes brancas. Seus dedos tocaram algo rígido e estranho no meio das raízes. Ela sacudiu a terra com mais vigor. Não era uma pedra comum ou material de drenagem. Entre as raízes brancas entrelaçadas, que pareciam envolvê-lo intencionalmente, havia um objeto cilíndrico de plástico preto, aproximadamente do tamanho de um dedo polegar. O objeto estava hermeticamente selado e parecia muito sofisticado. — Que diabos é isso? Catarina murmurou, congelando no lugar. Talvez seja algum tipo de cápsula com fertilizante de liberação lenta? Já existem produtos assim no mercado. Ela conseguiu desenrolar o objeto das raízes com alguma dificuldade. Era pesado e tinha uma textura estranha. Depois de limpá-lo com um pano úmido, Catarina percebeu que o plástico era translúcido. Lá dentro, sob uma camada de material selante, algo pulsava fracamente como uma pequena lâmpada com luz vermelha. Definitivamente não era fertilizante de jardim. Ela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Catarina ficou parada, segurando a cápsula fria e misteriosa. Seu primeiro impulso foi ligar imediatamente para Ricardo. — Olha só o que encontrei, imaginava-se dizendo. Mas ela se deteve instantaneamente. Ricardo certamente diria: você anda assistindo muitas séries de espionagem. Isso é apenas algum tipo de sensor de umidade do solo. E novamente ele a olharia como se ela fosse uma pessoa ingênua e paranoica. Catarina se levantou, caminhou até a mesa e ligou o laptop. Suas mãos tremiam visivelmente. Ela virou a cápsula em suas mãos e descobriu uma marca quase imperceptível na lateral. Uma fileira de números e letras em código. Digitou a sequência de números na barra de pesquisa do Google. Os primeiros resultados eram de fóruns chineses e alguns sites técnicos em inglês. Catarina ativou o tradutor automático e começou a ler com crescente apreensão. Equipamento de interceptação de rede, módulo de captura de dados Wi-Fi, decodificador de rede autônomo. Catarina leu cada palavra com um frio crescente se espalhando por suas veias.
exatamente como Dona Helena havia previsto. Não é paranoia, sussurrou em voz alta para o quarto vazio. Isso é muito pior do que eu imaginava. Ela encontrou uma descrição detalhada de um dispositivo similar em um fórum especializado em segurança cibernética. O dispositivo se disfarça entre itens domésticos comuns. Quando entra no alcance de uma rede Wi-Fi residencial, ele tenta descobrir senhas através de ataques de força bruta. Intercepta dados pessoais, incluindo logins e senhas de aplicativos bancários, e-mails e redes sociais. Todas as informações capturadas são transmitidas para um servidor remoto controlado pelos criminosos. Catarina largou a cápsula sobre a mesa como se fosse uma aranha venenosa. Imediatamente, lhe veio à mente a conversa que havia tido na véspera com sua chefe. Catarina, você é responsável por todo o nosso sistema eletrônico de suprimentos, correto? Você tem acesso privilegiado ao banco de dados de fornecedores classe A. Claro, Bianca, esse é exatamente o meu trabalho, havia respondido ela. Excelente. Você é uma funcionária muito valiosa para a nossa empresa. Pegue esta planta e coloque em sua casa, de preferência no quarto. É o lugar mais silencioso e privativo, não é? No quarto. Onde Catarina frequentemente trabalhava à noite em seu laptop pessoal, enquanto Gabriel dormia. Onde o celular de Ricardo ficava conectado à mesma rede Wi-Fi da casa. Ela não me deu essa planta por acaso, murmurou Catarina, cobrindo a boca com as mãos. Bianca quer acesso ao meu e-mail corporativo, às contas da empresa. Seus pensamentos dispararam em múltiplas direções. Se não for apenas sobre o trabalho, e se for sobre o Ricardo? Ele trabalhava na construtora Millennium, e eles frequentemente competiam pelas mesmas licitações públicas que a empresa onde ela trabalhava. E se a Bianca estiver tentando sabotar várias empresas ao mesmo tempo? A chave da porta da frente rangeu na fechadura. Catarina fez um movimento rápido, pegou a cápsula e a escondeu no bolso da calça. Rapidamente juntou os jornais com terra espalhada, cobrindo a planta que estava temporariamente fora do vaso. Você ainda está em casa? A voz de Ricardo soava claramente alarmada e preocupada. Catarina saiu correndo para o corredor, limpando as mãos sujas nas calças. Sim, tirei um dia de folga. Combinei ontem com a Bianca que não me sentia muito bem. E você? O que está fazendo aqui? Ricardo estava parado no corredor, ainda de sapatos sociais. Estava visivelmente pálido e agitado. Esqueci uns documentos importantíssimos, a pasta com os contratos da licitação municipal. Ele passou por ela e entrou diretamente no quarto. Sem sequer notar a bagunça no chão, pegou uma pasta azul que estava sobre a mesa de trabalho. Consegue imaginar o desastre? Se eu não trouxesse esses papéis, tudo teria desmoronado, disse ele, virando-se finalmente e notando a devastação no quarto. O que aconteceu aqui? Você está cavando terra dentro de casa? Ricardo perguntou, observando a bagunça. Replantei a flor que você viu ontem. Catarina tentou fazer sua resposta parecer natural, embora a cápsula em seu bolso parecesse estar queimando sua coxa. A terra estava ruim, então resolvi trocar. Você não tem mais nada para fazer. Ricardo suspirou irritado. Estou atolado de trabalho e você aqui brincando de jardinagem. Tudo bem, já estou indo embora agora, disse ele, já se dirigindo para a porta. Boa sorte no trabalho, disse Catarina, acompanhando-o até a saída, suspeitando que o marido não havia realmente ouvido suas palavras. A porta bateu com força e ela lentamente tirou a cápsula do bolso. A luz vermelha agora piscava visivelmente mais rápida. Catarina olhou para a planta arrancada e depois foi verificar seu laptop. E se o dispositivo já tiver interceptado as senhas? Pensou com crescente apreensão. Ela foi até a cozinha e pegou um rolo de papel alumínio da despensa. Enquanto embrulhava a cápsula piscante camada por camada de alumínio, sentiu uma calma estranha tomando conta de si. O medo inicial começou a dar lugar a uma raiva fria e calculada. A chefe queria brincar de espiã corporativa? Muito bem, ela iria conseguir exatamente isso.
Catarina voltou ao quarto e cuidadosamente recolocou a planta no vaso original. Cobriu as raízes com terra nova e compactou suavemente. Do lado de fora, tudo parecia perfeito e normal. A planta estava sobre a cômoda, exibindo orgulhosamente suas folhas carnudas e brilhantes. Continue harmonizando o ambiente, disse ela ironicamente, olhando diretamente para a planta. Vamos ver de quem é a harmonia que vai prevalecer no final. À noite, quando a família se reuniu para o jantar, Catarina estava surpreendentemente calma. Ela preparou a lasanha favorita de Gabriel e, embora Ricardo estivesse novamente mal-humorado, ela não o incomodou com perguntas. Em vez disso, observou atentamente seu comportamento. Você parece meio nervoso hoje, comentou Catarina enquanto servia o jantar. Problemas no canteiro de obras, murmurou Ricardo. Aliás, essa sua planta está deixando o apartamento inteiro com um cheiro estranho. Amanhã vai cheirar bem menos, eu prometo, disse Catarina em voz baixa. Ricardo olhou para ela com uma expressão desconfiada, mas não disse nada mais. O celular do marido estava sobre a mesa, virado para baixo. Catarina sabia que a cápsula estava trancada em uma caixa metálica no armário mais afastado da cozinha. Bianca agora deveria estar vendo apenas escuridão ou interferência eletrônica, e logo começaria a ficar muito nervosa. Na manhã seguinte, era um dia ensolarado, mas frio. Catarina acompanhou Gabriel até a escola, segurando firmemente sua pequena mão quente. O menino, geralmente quieto nas manhãs, estava excepcionalmente tagarela hoje. Mãe, você sabia que os cavalos conseguem dormir em pé? Perguntou ele, saltando sobre uma rachadura no asfalto. Sério? Como você sabe disso? O professor Daniel, nosso novo professor de história, me contou. Ele sabe de tudo sobre animais também. Professor Daniel? Catarina ajeitou o cachecol do filho. Aquele de quem você falou ontem? Sim, ele é diferente dos outros professores. Nunca grita com ninguém. E tem olhos tristes como um vira-lata dos desenhos animados. Gabriel suspirou. Os meninos disseram que o pai dele morreu há pouco tempo e deixou uma fazenda inteira com cavalos para ele. Você consegue imaginar, mãe? Cavalos de verdade. Eles se aproximaram dos portões da escola. Na entrada, cercado por um grupo de alunos barulhentos do 6º ano, estava um homem alto, vestindo um casaco de lã um pouco desgastado. O vento bagunçava seus cabelos escuros, mas ele parecia não perceber o frio, ouvindo atentamente uma menina com uma mochila enorme. Ali está ele, Gabriel sussurrou puxando a mãe pela manga. Deixe-me apresentá-la. O homem ergueu a cabeça e seus olhares se encontraram. Ele realmente tinha olhos muito gentis e cansados, da cor de chá forte. Professor Daniel, esta é minha mãe, anunciou Gabriel orgulhosamente. Muito prazer em conhecê-lo. O homem sorriu suavemente. Catarina. Ela se apresentou, estendendo a mão. Pode me chamar só de Catarina. Gabriel não para de me contar sobre você e os cavalos, disse ela sorrindo. O professor coçou a nuca, claramente constrangido. Gabriel é um ouvinte muito interessado. Desculpe se estou entediando vocês com minhas histórias. Estou um pouco perdido ultimamente, admitiu ele. Meu pai deixou esta propriedade rural nos arredores da cidade, e eu, para ser honesto, sou professor de história, não fazendeiro. Tenho 4 cavalos lá que precisam de cuidados constantes. Não tenho dinheiro suficiente para mantê-los adequadamente, mas vendê-los seria como trair velhos amigos. Meu pai os amava muito. Deve ser realmente muito difícil, disse Catarina com sinceridade. Definitivamente não é fácil. Daniel de repente se animou. Escute, vocês não gostariam de aparecer lá neste fim de semana? Só para dar uma olhada nos cavalos. Gabriel se animou instantaneamente, seus olhos brilhando de esperança. Não vou cobrar nada, claro, continuou Daniel rapidamente. Vocês podem simplesmente dar uma caminhada, respirar ar puro. É um lugar muito bonito, embora um pouco abandonado. Os cavalos precisam de companhia humana. Eles sentem falta do meu pai. Catarina olhou para o filho. Havia tanta esperança nos olhos de Gabriel, algo que ela não via há muito tempo. Em casa havia apenas tensão, a frieza constante do marido, a planta espiã
e aqui estava a chance de ar puro e cavalos de verdade. Estaremos lá no sábado, disse ela com firmeza. A atmosfera no escritório estava eletrizada, até o limite da explosão. Assim que Catarina cruzou a soleira da empresa, a secretária arregalou os olhos e sussurrou um aviso. Ela está lá dentro, destruindo tudo, gritando e exigindo você desde manhã cedo. Catarina respirou fundo, ajeitou a jaqueta e empurrou a pesada porta do escritório da chefe. Bianca Valente estava sentada atrás da enorme mesa de vidro escuro. Estava impecável, como sempre. Terno austero, batom vermelho, cabelo perfeitamente arrumado, mas os dedos tamborilando nervosamente na mesa denunciavam sua fúria interna. Finalmente chegou. Ela sibilou em vez de cumprimentar. Santos, você vai me dar uma explicação completa sobre o que anda fazendo, exigiu Bianca, jogando uma pasta com documentos sobre a mesa. Os papéis se espalharam pelo vidro. A carga está parada na alfândega há 3 dias. Estamos perdendo muito dinheiro. Por que os documentos não foram assinados? Catarina se aproximou da mesa e pegou uma das folhas de papel. Eu vi estes documentos ontem, disse calmamente. Trata-se de um fornecimento de uma empresa fantasma, registrada há apenas 1 mês. Não há certificados de qualidade válidos. Não posso autorizar essa entrada sem verificação adequada. Isso viola nossos protocolos de segurança. Que protocolos? Bianca se levantou bruscamente. Eu estabeleço os protocolos aqui. Você está sabotando nossa empresa intencionalmente. Ela apontou para o campo de assinatura da pessoa responsável. A data era de ontem. Uma assinatura retroativa claramente fraudulenta. E a responsabilidade criminal, se os produtos se revelarem defeituosos, observou Catarina. Não vou assinar isso. Bianca estreitou os olhos perigosamente. Caminhou lentamente ao redor da mesa e se aproximou de Catarina. Ela exalava um perfume caro e intimidador. Você se acha superior a todos nós, sussurrou a chefe. A propósito, como anda aquele meu presente especial? Catarina suportou esse olhar com calma absoluta. Está ótimo no quarto. Meu marido e eu estamos adorando a presença dela. Bianca deu um sorriso estranho no canto da boca. Ela claramente esperava uma reação diferente, mas não houve nenhuma, porque Catarina havia decidido fingir que nada tinha acontecido. Pelo menos por enquanto, até ter mais informações. Saia da minha vista, rosnou a chefe, virando-se para a janela. E eu quero esses documentos assinados na segunda-feira de manhã. Caso contrário, você será demitida por insubordinação. Catarina saiu do escritório, sentindo os joelhos trêmulos, mas a confiança crescia dentro dela. Bianca estava claramente nervosa. O dispositivo espião estava silencioso e a carga fraudulenta estava emperrada. O resto da sexta-feira transcorreu sem grandes incidentes. Todos os funcionários do escritório pensavam apenas no fim de semana que se aproximava. Uns planejando relaxar em casa assistindo TV, outros preparando churrascos na chácara e ainda outros pensando em caminhadas na natureza. O sábado amanheceu nublado, mas sem chuva. Ricardo, como esperado, dispensou a visita à propriedade rural. Cavalos? Perguntou ele, fazendo uma careta sem tirar os olhos da tela do laptop. Não, obrigado, tenho relatórios para terminar. Vão vocês duas. Gabriel não conseguia esconder sua decepção com a ausência do pai, mas Catarina refletiu sobre as palavras de Dona Helena. Expulsa os maridos de casa. Parecia que Ricardo estava se afastando sozinho, ou talvez sua própria consciência pesada o estivesse empurrando para longe da família. A propriedade do falecido pai de Daniel apresentava um espetáculo melancólico, mas majestoso. A velha casa de tijolos com colunas estava parcialmente coberta de era e claramente precisava de reformas substanciais. Nas proximidades ficava um longo estábulo, cujo telhado estava cedendo em alguns pontos. Mas ao redor havia prados cercados por mata nativa, e o ar era tão puro e doce que dava um pouco de tontura. Daniel os recebeu no portão principal. Estava usando jeans e um suéter grosso de lã, carregando um balde com maçãs. Conseguiram chegar?
O jovem professor sorriu sinceramente. Gabriel, o Tempestade estava esperando especialmente por você. O portão de madeira do estábulo, pesado e ressecado pelo tempo, rangeu ao se abrir, revelando um ambiente em penumbra. Imediatamente, um cheiro complexo, mas surpreendentemente acolhedor, envolveu o ar. Uma mistura de feno seco, couro envelhecido, serragem fresca e o calor reconfortante dos animais. Catarina parou na entrada, involuntariamente respirando fundo. Gabriel, que havia tagarelado durante toda a viagem, de repente ficou quieto. Ele se escondeu atrás da mãe, segurando a barra de seu casaco e olhando cautelosamente por cima do ombro. Seus olhos, normalmente desconfiados, agora estavam arregalados, tentando se acostumar à escuridão aconchegante. Bem-vindos ao nosso humilde reino, disse Daniel suavemente, caminhando à frente. Partículas de poeira dançavam nos raios de sol que atravessavam as frestas do telhado, criando uma atmosfera quase mágica ao redor dele. Está meio escuro aqui, sussurrou Gabriel nervosamente. Não tenha medo. Daniel se virou, agachando-se para ficar na mesma altura da criança. Os cavalos também não gostam de luz muito forte. Ela os incomoda. Esta é a casa deles. Consegue ouvir a respiração? Uma respiração profunda e ritmada podia ser ouvida no silêncio, seguida de um som de mastigação constante. Este é o Tempestade. Daniel acenou na direção de uma das baias mais afastadas. O mais velho e sábio de todos. Era o favorito do meu pai. Gostaria de conhecê-lo? Gabriel olhou para a mãe, que lhe deu um aperto encorajador no ombro. Vá em frente, querido. Estou bem aqui. Eles se aproximaram lentamente da baia, e de trás da divisória de madeira surgiu uma cabeça enorme de cavalo. Era escuro, com uma estrela branca na testa e olhos úmidos de um marrom profundo, emoldurados por cílios longos. Para Gabriel, o cavalo parecia gigantesco, e o menino recuou instintivamente. Nossa, que enorme! Exclamou ele. Daniel se aproximou calmamente e colocou a mão no pescoço do animal. Tempestade resfolegou suavemente, encostando seu focinho aveludado no ombro do dono. Viu só? Ele está dizendo olá. Os cavalos não falam com palavras, eles se comunicam através das orelhas, dos olhos e do toque. Durante as 2 horas seguintes, Catarina observou seu filho retraído e problemático se transformar em uma criança comum e feliz. E foi quase na hora da despedida que Daniel de repente ficou sombrio, olhando na direção da mata, onde era possível ver o topo de guindastes de construção. Infelizmente, todo esse paraíso pode não durar muito tempo, disse ele com melancolia. Está vendo aqueles guindastes? É um novo conjunto residencial. Os incorporadores estão se aproximando cada vez mais. Para falar a verdade, eles vêm me pressionando há 6 meses, querendo comprar por preço de banana. Quem está pressionando você? Perguntou Catarina, sentindo um frio na barriga. É sempre a mesma empresa, Construtora Millennium, uma grande empresa de fachada. Eles dizem que os estábulos são supostamente insalubres e que estou atrapalhando o desenvolvimento da região. Catarina sentiu o mundo girar. Será que havia ouvido corretamente? Construtora Millennium, exatamente onde Ricardo trabalhava como gerente de vendas. Eles estão mesmo enviando ameaças diretas? Perguntou com a voz rouca. Até agora, apenas recomendações muito firmes, respondeu Daniel. Mas, recentemente, veio um dos representantes deles, um sujeito muito desagradável. Disse que se eu não vender amigavelmente, eles darão um jeito de tomar o terreno através dos tribunais, ou organizarão uma fiscalização sanitária tão rigorosa que jamais vou conseguir passar. E por acaso você lembra o nome desse representante? Catarina perguntou, agarrando o braço dele. Não me lembro do sobrenome, mas ele era bem arrumado, de terno social, ficava ligando para alguém chamada Bianca o tempo todo. Muito desagradável. O coração de Catarina disparou. Ali estava, Bianca novamente. Seria realmente coincidência? Ela decidiu não aprofundar mais essa conversa desconfortável no momento, voltando sua atenção para o estábulo e fazendo mais perguntas sobre os cavalos e seus cuidados.
Quando chegou a hora da reluctante despedida, Gabriel fez beicinho, mas não reclamou para não chatear a mãe. Daniel abraçou seu pequeno aluno em despedida e desejou uma boa viagem de volta. Durante todo o caminho de retorno, Gabriel ficou em silêncio, olhando pela janela. Como Catarina havia planejado, eles voltaram às 3 da tarde. Ricardo ainda não havia chegado, então puderam respirar aliviados. Mas o descanso não durou muito tempo. O telefone tocou dentro da bolsa de Catarina. Ela atendeu automaticamente, sem nem olhar quem estava ligando. "Alô, Catarina, aqui é Dona Helena", disse a voz familiar. "Precisamos nos encontrar urgentemente. Não é assunto para telefone. Venha à praça do metrô em 1 hora." Ela desligou sem dizer mais nada, deixando Catarina com uma sensação de apreensão. 2 horas depois, uma revelação mudaria tudo para sempre. Dona Helena estava sentada no mesmo banco onde se conheceram, mas desta vez carregava documentos que comprovariam a conexão sombria entre Bianca e Ricardo. A investigação revelou que Bianca Valente era, na verdade, Helena Santos, uma golpista que usava identidade falsa para um esquema elaborado de espionagem corporativa e chantagem que ia muito além do que Catarina imaginara. O pequeno dispositivo encontrado na planta era apenas a ponta do iceberg de uma operação criminosa que envolveria milhões em contratos fraudulentos. Ricardo não era apenas um marido infiel, era cúmplice em um esquema que destruía empresas e famílias. A descoberta de documentos antigos na propriedade de Daniel revelaria que Ricardo já havia trabalhado como capataz para o pai do professor, roubando dinheiro e desaparecendo anos antes. Helena Santos era uma golpista profissional com um histórico de maridos mortos em circunstâncias suspeitas. O terreno dos Cavalos esconderia um segredo maior: ruínas arqueológicas que tornavam qualquer construção ali legalmente impossível. A batalha final aconteceu quando forças de segurança, alertadas por Dona Helena e Catarina, cercaram os criminosos. Gabriel encontraria no professor Daniel não apenas um mentor, mas uma figura paterna verdadeira. A propriedade seria transformada em um centro de hipoterapia, oferecendo cura através do contato com cavalos para crianças que, como Gabriel, precisavam recuperar a confiança na bondade humana. Catarina descobriria que, às vezes, é preciso arrancar as raízes podres para que algo belo e verdadeiro possa florescer. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Catarina observava Gabriel alimentar os cavalos enquanto Daniel consertava uma cerca próxima. O ar cheirava a flores silvestres e feno fresco, aromas de liberdade e recomeços. A planta de Helena Santos havia murchado e morrido, mas no jardim da nova casa floresciam rosas que Daniel plantara para ela. Se você gostou desta história de mistério, traição e redenção, a próxima narrativa que já está aparecendo na sua tela também vai prender sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem e conte nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Foi a descoberta do dispositivo espião, o encontro com os cavalos ou talvez o final romântico de Catarina e Daniel? Um abraço carinhoso e até a próxima, com novas histórias repletas de emoção, suspense e reviravoltas que vão fazer você questionar em quem realmente podemos confiar.